Você vai mudando o jeito de falar, depois o jeito de se vestir, depois o que você sente, até que um dia você acorda, olha no espelho e não reconhece mais quem está lá. Você sorri, mas o sorriso parece ensaiado. Você responde, mas não sabe mais se é sua voz ou um personagem treinado para agradar. E aí vem o vazio, silencioso, profundo, não por falta de amor, mas por excesso de adaptação. Desde criança você entendeu o jogo. Se quiser ser aceito, precisa se moldar. Ser mais calmo, mais sorridente, mais neutro, mais fácil de lidar, e assim você foi aprendendo a caber em amizades, família, relacionamentos e trabalho. Se moldou tanto que começou a desaparecer por dentro, não de uma vez, mas aos poucos, como quem vai apagando a si mesmo para não incomodar ninguém. Até que um dia você percebe, a pessoa que vive sua vida não é você, é a versão que sobreviveu. E o pior, ninguém percebe, porque de fora parece que está tudo bem, mas por dentro você sente, tem alguém gritando lá dentro para ser visto. A voz que você ouve agora não é de um especialista, é de alguém comum, alguém que também sente demais, que também tenta entender o próprio silêncio e que também carrega dores que nunca soube explicar. A voz que você ouve agora é de uma mente como a sua, uma que também tenta entender o caos. Tudo começa com um ajuste pequeno. Você percebe que sua risada incomoda, então ri mais baixo. Percebe que sua opinião assusta, então fala menos. Percebe que sua presença é demais, então se encolhe. No início parece só maturidade, só inteligência emocional, só convivência, mas o tempo vai passando e você vai desaparecendo em nome da harmonia. Até que viver começa a parecer um teatro ensaiado. Você acorda, coloca a máscara que esperam de você e sai para representar. Você se torna bom em se adaptar, bom em entender os outros, bom em deixar de ser quem é para continuar sendo aceito. E quanto mais você é elogiado, mais você se perde, porque ser elogiado por aquilo que não é verdadeiramente seu dói mais do que ser ignorado, mas você engole, porque há um medo maior por trás disso tudo, o medo de ser rejeitado por ser você mesmo. Então você finge não doer, mas dói. Dói porque você sabe, para caber onde você está, teve que deixar partes suas pelo caminho. Chega um momento em que você não sabe mais o que é escolha e o que é sobrevivência. Você não sabe se gosta mesmo de silêncio ou se só aprendeu que sua opinião era demais. Não se sabe se é calmo de verdade ou se só parou de reagir para evitar conflito. Não sabe se esse você que todo mundo admira é você mesmo ou só a versão que deu certo. A máscara que antes era um esforço agora virou pele, e tentar retirá-la parece uma ameaça, porque você não sabe mais o que existe debaixo dela, e isso assusta mais do que continuar fingindo. Você começa a se sentir um estranho no próprio corpo, sua voz soa automática, suas vontades indecifráveis, sua alegria programada. As pessoas dizem que você é incrível, mas você se sente ausente, presente em todos os lugares, menos em si mesmo. E essa é a solidão mais cruel. Estar rodeado, mas não estar. Viver, mas como o outro. Você se pergunta, será que se eu parasse de me moldar, alguém ainda ficaria? E talvez por medo da resposta você continua fingindo. Mas todo fingimento tem um preço, e esse se cobra por dentro.
Você olha no espelho e sente um incômodo que não sabe explicar. Não é físico, não é vaidade, é como se tivesse alguém ali que não é você. Você sai com amigos, ri, conversa, mas volta para casa com uma sensação estranha, de cansaço, de vazio, de ausência. Você responde mensagens, entrega projetos, mantém a rotina, mas algo dentro de você está mudo, parado, como uma criança sentada no fundo da mente, esperando ser notada. E ninguém percebe, porque de fora tudo parece normal, mas por dentro você sente que está se apagando aos poucos. O corpo anda, a voz fala, mas a alma assiste de longe. É quando a tristeza chega, mas não explode, ela não grita, ela se instala, como um silêncio pesado que te acompanha em tudo. Você tenta lembrar quem era antes, mas já não consegue, porque viver se adaptando te ensinou a esquecer de si. E o mais cruel é que nem sempre há um trauma, nem sempre há um momento marcante. Às vezes, a perda de si não vem com um grito, vem com anos de pequenos silêncios, com 1000 sim ditos para não decepcionar, com tantos não engolidos que você já nem sabe o que queria de verdade. E um dia, sem aviso, você percebe, não foi o mundo que te abandonou, foi você quem aos poucos teve que abandonar a si mesmo para caber nele. Mesmo depois de tanta adaptação, mesmo depois de tantas versões suas criadas para sobreviver, há algo que nunca se apagou. Um gesto, um olhar, um gosto estranho que ninguém entende, uma reação que você tenta controlar, mas que escapa. É ali que você ainda está, nesses detalhes que o mundo nunca viu, mas que você sente como verdade. A alma, por mais que seja sufocada, resiste. Ela espera, mesmo que ferida, mesmo que desacreditada, mesmo que em silêncio. E talvez não seja sobre reencontrar quem você era antes, mas sobre começar a escutar de novo o que ainda é. Não vai ser rápido, não vai ser claro, mas toda vez que você escolher não se adaptar por impulso, toda vez que disser um não sem culpa, toda vez que se permitir existir sem permissão, é uma parte sua voltando. Você não precisa saber quem é para começar a voltar para si. Só precisa parar de fugir, parar de se moldar antes de se ouvir. Porque ninguém se reconstrói de uma vez, mas todo retorno começa com um gesto. Você não precisa lembrar quem era. A memória engana, romantiza, apaga e reinventa. Mas o corpo sabe, a alma sabe. A verdade não precisa ser lembrada, ela só precisa de espaço. E esse espaço começa num gesto pequeno: dizer o que pensa, mesmo tremendo, pedir o que precisa, mesmo achando demais, ficar em silêncio, mesmo quando esperam que você sorria. Voltar para si não é fazer barulho, é parar de se calar, é permitir que exista algo seu que o mundo não entenda, algo que não cabe, que não agrada, que não rende curtida, mas que é seu e por ser seu te ancora. Talvez você nunca volte a ser quem era, mas talvez você se torne alguém que finalmente é, e isso já é liberdade. Você não nasceu para se encaixar, você nasceu para existir. E existir às vezes incomoda, desagrada, contraria. Mas existe algo mais solitário do que ser amado por aquilo que você não é. Você passou a vida se ajustando para não ferir, para ser aceito, para manter tudo em paz, mas essa paz custou você. Agora é a hora de voltar.
não para uma versão antiga, não para um eu idealizado, mas para aquilo em que você nunca se calou de verdade. Talvez ninguém perceba, mas você vai sentir, no jeito de respirar mais fundo, na liberdade de dizer: Isso não sou eu, na coragem de existir, mesmo que não grande, porque a verdadeira conexão não vem de se explicar, vem de se habitar. Este canal não quer sua atenção, quer sua confiança. A gente não posta para viralizar, posta para quem volta. Se este vídeo te fez pensar, então talvez você já seja parte disso, mesmo sem saber.